Olá amigos, aqui é o Arthur novamente e esse é o nosso primeiro tutorial de Blender depois que o canal ficou um tempo parado, né? Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero mostrar nesse tutorial aqui, pelo tempo que a gente ficou parado, as diferenças entre a versão 2.7.9 e a versão 3.0 ou agora 3.1.2, tá certo? Da versão 2.7.9 para a versão 2.8 já teve mudanças muito drásticas, né? Foi uma mudança enorme que teve aí, né? Rumo à versão 3.0 que nós estamos já na 3.1.2 agora. Isso que vocês estão visualizando aqui parece até um render, né? Ele já tem aí reflexões, tem sombras, tem efeitos aqui de como se fosse aquele glow nas luzes, né? Mas na verdade esse é o novo render que foi incorporado desde a versão 2.8. Esse render é chamado de Eve, né? Esse é um render em tempo real feito para você utilizar tanto na viewport e também para produção, né? E ele é uma das principais mudanças aí que a gente teve, né? Eu vou trocar aqui para os Cycles, temos ainda os Cycles, né? O Cycles ainda é um render melhor, ele é um render one bias, né? Um render que realmente faz o traçamento do raio ali, dos raios, mas ele é bem mais pesado, né? E o próprio Cycles também, como vocês estão vendo aqui, ele já está renderizando muito mais rápido do que nas versões anteriores, né? Mas eu quero mostrar outros detalhezinhos para vocês, né? Então a gente vai começar aqui ver aqui as diferenças entre as versões. Depois a gente dá mais uma olhada aqui nos recursos do Eve para vocês verem como que funciona. Bom, vamos começar pela interface, né? Aqui no Blender 2.7.9, eu vou clicar aqui, a gente tem essa interface clarinha. No Blender 3.1 já por padrão, eu instalei agora há pouco, ele já vem com essa interface mais escura, né? Esse ambiente mais escuro. Vou clicar aqui também. Né? Os dois começam com as cenas bem parecidas, né? Um cubo, a câmera e a lâmpada, né? Mas a gente tem alguns detalhezinhos muito importantes que foram modificados. O primeiro deles, aqui na versão 2.7.9, o clique com o botão esquerdo ele altera a posição do cursor, né? E se você quiser selecionar um objeto, você tem que clicar com o botão direito, né? Eu não estou com o aplicativo que mostra as teclas aqui, mas eu vou falando para vocês. Então, estou clicando no botão direito e selecionando os diversos objetos, né? Na versão 2.8 para frente, já foi modificado esse comportamento, né? Foi modificado para o padrão da indústria, que é o quê? Clicar com o botão esquerdo, estou clicando no botão esquerdo aqui, para selecionar as coisas, né? E também, se você clicar e arrastar, você faz uma janelinha de seleção, certo? Que lá na versão 2.7.9, se eu quisesse fazer uma janelinha de seleção, era B, né? B de bola, aí você fazia a janelinha de seleção, certo? Tinha outros também, o C, se não me engano, é o Circle. Ah, não, o C, Circle, você vai pintando a seleção e ele vai selecionando, né? E, e aí tem a maioria dos atalhos também foram modificados. Por exemplo, se eu quiser modificar a posição do cursor na versão 2.8 para frente, eu tenho que vir aqui nesse local aqui. Agora sim, quando eu clicar com o botão esquerdo, ele vai estar modificando o cursor, certo? Outras coisas que foram modificadas. Aqui, ó, os layouts, né? A gente tinha aqui um layout padrão, né? E a gente podia escolher algumas opções aqui. Lá na versão 3, isso aqui ficou mais explícito, né? E tem novos layouts aqui, por exemplo. Se eu quiser mexer com modelagem, ele já vai para um layout específico e as ferramentas específicas. Se eu quiser mexer com sculpting, eu já entro aqui numa seção onde eu tenho aqui coisas para modo sculpt, né? Modo UV para mexer com edição de malha, né? Modo de texture paint também, tá certo? Então ele tem diversas opções aqui para você selecionar aqui e trabalhar, né, de forma mais intuitiva, de acordo com o que você estiver fazendo naquele momento.
rendering, compositing, geometry nodes, que é uma coisa nova também, que te ajuda a criar animações sensacionais aqui, com procedurais, né? Depois a gente vai fazer tutoriais disso também. Mas por padrão a gente vai usar o layout, né? Você continua podendo puxar janelinhas aqui, mas a gente por padrão a gente vai tentar usar os layouts padrão que vieram aqui, né? Outra coisa, botão direito agora, antes era seleção, né? Como a gente falou. Agora também é comportamento padrão da indústria. Se você clica com o botão direito, você vai vir um menu aqui com um monte de opções para você selecionar, né? Menu de contexto, certo? Então, o botão esquerdo vai ser a seleção. Aqui nesse item aqui é as seleções, né? Os modos de seleção. Então tem aqui a forma de seleção. Bom, tem lá no site do Blender, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, a lista completa de features e as modificações que aconteceram. Mas eu posso adiantar para vocês que, como eu falei, uma das principais modificações é o render novo, né, o Eevee. A gente vai configurar ele aqui do zero para mostrar para vocês como eu cheguei naquele resultado lá da outra cena, né, do carro aqui, ó. Essa cena do carro, vocês estão vendo efeitos aí de sombreamento, de iluminação, reflexão, né? Ele trabalha também com refração, certo? E praticamente em tempo real, né? Ele está aqui renderizando em tempo real. Mesmo se você tiver uma GPU que não seja tão forte, ele consegue renderizar a maioria das coisas em tempo real ou muito próximo disso, né? Essa cena aqui, por exemplo, se eu der apertar o zero aqui, eu vou para a câmera, né? Se eu der um F12 no Eevee, aí ele gastou 1,5 segundo para fazer esse render, né? Então dá para fazer esses renders com bastante qualidade já, e inclusive para produção, não só para visualização aqui, né? Mas também para você criar animações mais rápidas, né? Coisas assim, o Eevee pode ser utilizado. Tem alguns detalhezinhos que tem que ser configurados, mas é extremamente legal essa forma como ele foi organizado. Bom, outras coisas que eu queria mostrar para vocês antes de a gente detalhar o Eevee aqui. Por exemplo, se eu quiser agora mostrar os objetos renderizados ou em wireframe ou outra forma, antes o atalho era Shift Z, né? Aqui ó, nesse Blender mais antigo era Shift Z. Aí no Blender Render esse era o resultado que a gente tinha, né? Então a gente via já renderizado. Shift Z de novo, volta para o modo normal. E aqui, se eu quiser ver em wireframe, eu aperto Z, né? Ele vai para wireframe e para sólido, né? Já lá no Blender 2.8 e no 3.1 também, por consequência, não é mais Shift Z, é só Z. Eu aperto Z, ele vai ter esses menus aqui, ó, são menus tipo de circulares. Você pode mexer o mouse para selecionar a opção, né, ó, de acordo com a direção do mouse, ele vai selecionar a opção. Eu também posso selecionar o atalho aqui, ó, por exemplo, 8, 2, 4. Eu vou apertar, por exemplo, 8 aqui, ele vai pular para o modo renderizado. Por enquanto, essa cena aqui não tem nada, praticamente não tem luzes, né? Só tem uma luz. E a gente não ativou as funcionalidades do Eevee ainda, né? Porque o Eevee, gente, ele veio para substituir o Blender Render, ok? Não existe mais Blender Render na versão 2.8 para frente. É o Eevee que faz esse papel. E outra coisa, antes a gente encontrava as coisas do render nessa câmerazinha. Agora o menu ficou vertical, né? E a gente encontra nessa pastinha aqui. Então o Render Engine está como o Eevee. A gente tem também o Workbench, que é um tipo mais simplificado de render, né? Que também usa aí a GPU. E temos os Cycles, ok? Então, são as opções que a gente tem aqui. Vou deixar no Eevee, porque a gente vai configurar ele agora para vocês verem as coisas funcionando, né? Bom,
como a gente falou, tem aí centenas e mais centenas de modificações. Outra coisa que também modificou, para dar o play aí na timeline, você apertar espaço agora. Que também já entra mais ou menos nos padrões aí do YouTube, de outros programas né? Antigamente era Alt A, então era muito esquisito o atalho. Para voltar por começo, a gente pode clicar aqui, né? Nesse começo aqui. Ou também a gente pode apertar Shift com a setinha da esquerda, né? Ou Shift com a setinha da direita vai para o final, tá certo? Ó, final, Shift direita, Shift esquerda vai para o começo, tá certo? Então, tem, como eu falei, centenas de modificações, gente. Mas a gente vai fazer um monte de tutoriais novos. Eu vou refazer os tutoriais antigos que eu tinha e tentar melhorar muita coisa. E a gente vai aprendendo junto, tá certo? Uma das coisas que me desanimou logo no começo foi que foi uma mudança muito grande, muito drástica, né? Isso também me tirou um pouquinho o ânimo de fazer novos tutoriais. Eu demorei um pouquinho para me adaptar com essa versão nova. Mas agora eu creio que eu já estou entrando mais no caminho e a gente vai fazer coisas novas juntos. Ok? Então, partindo dessa cena aqui, eu vou criar algumas coisas a mais para a gente conseguir enxergar o potencial do Eevee. Vou criar um cubo com Shift A, Mesh Plane. Vou dar um S, vou escalar ele aqui. E colocar ele para baixo. G, Z. Estou movendo em Z aqui, para ele ficar praticamente ali. Um pouquinho abaixo do outro. Ok? Então, beleza. Com isso, a gente já está vendo aí. Eu vou escalar um pouquinho mais aqui. Já está vendo um cubo refletindo no outro, tal, né? E vocês estão vendo que já tem sombra, né? Por padrão, ele já vem com sombras ativadas. Mas vamos lá, vamos começar a explorar o potencial desse render. Para isso, eu vou pegar esse cubo aqui e vou duplicar ele. Vou apertar Shift D e vou mover agora, apertar X para mover em X, jogar ele para o lado aqui. Essa versão aqui eu vou arredondar ela um pouquinho. Mas para isso ficar melhor, vou clicar com o botão direito nela e vou apertar Shade Smooth, certo? Que ele vai arredondar, suavizar as faces. E aí eu vou aqui nas Modifiers, vou adicionar uma Subdivision Surface, com aí uns 4 níveis aí, tá certo? Então essa Subdivision Surface vai arredondar o meu cubo. Agora eu vou criar um terceiro aqui, eu vou duplicar esse aqui e mover em Y agora, para ele ficar aqui. Então eu vou ter 3 objetos aí na minha cena, né? Um cubo e praticamente duas esferas, né? Eu quis usar o cubo aqui porque a gente tem um controle maior nos mapeamentos e também se a gente quiser reduzir o tanto que ela vai ser arredondada, né? Mas beleza, vamos começar a explorar o nosso Eevee aqui, né? Essa é uma das principais intenções desse tutorial. Eu venho aqui na Engine, né? E aí eu vou começar a ativar, tá vendo? Tem um monte de checkbox aqui, ó. Por exemplo, Ambient Occlusion. Esse Ambient Occlusion é um efeito que, quando você tem os cantinhos dos objetos, ele vai aparecer, né? Então, aqui eu posso aumentar a precisão do traçado. A distância aqui também, se eu aumentar, ele vai ficar mais difuso, né? O Factor aqui, ele vem por padrão em 1, mas se eu não me engano dá para aumentar, quer ver? Eu vou colocar em 5, vai ficar mais forte o efeito. Ele deixa em 1 por padrão porque é para não ficar tão forte, né? Então, você está vendo que dá um nível legal de realismo isso aí? Parece que as coisas estão mais tendo contato umas com as outras, né? Eu posso diminuir aqui o distance, aí vai ficar mais preciso ali também, tá vendo? Então com isso você tem um controle. É um efeito muito legal para você utilizar. Eu vou mover essas esferas aqui para baixo um pouquinho também, ó, GZ. Aí começou a tocar aqui, o Ambient Occlusion já começa a atuar, né? Apesar que aqui vai ficar um pouquinho mais difícil de a gente visualizar, tá certo? Mas qualquer objeto aí que tem esse tipo de assim, sombra de contato, né? Isso aí é o Ambient Occlusion. Bom, o que mais? Vamos ver aqui. Bloom. Para a gente enxergar o Bloom,
eu tenho que colocar algum efeito. O Bloom ele é um efeito de iluminação. Tá? Como que a gente vai enxergar o Bloom acontecendo? Quando a gente tiver objetos muito brilhantes na cena. Essa cena aqui está uma cena muito apagada, muito cinza, né? Então dificilmente eu vou ver o Bloom acontecendo. Eu vou pegar essa esfera aqui, vou duplicar mais uma última vez aqui. Vou vendo, não sei, aqui mesmo em X, deixa eu ver, em X isso. E aí eu vou colocar um efeito de emissão de luz nela, né? Vou lá para os materiais, vou criar um material novo para ela, porque ela está compartilhando atualmente os materiais todos dos outros aí. Dei um X, vou criar um novo material, eu vou chamar ele de luz aqui, ó, luz. E aí nesse material, lá embaixo vocês vão ver emission. Eu vou colocar uma cor aqui para ele. Vou colocar aqui um levemente amarelado, ok? Aqui pro lado do amarelo um pouquinho. Ok. Voltando lá para as configurações do Eevee, a gente vai ativar o Bloom, né? A gente tem um controle de intensidade aqui, ó. Já deve estar dando para vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Ó, intensidade. E também só vai até 0,1, mas eu posso aumentar 0,5. Tá vendo? Então, ó, isso daqui vai dar um realismo extremo para coisas que tiverem brilho. Vai parecer que você está tendo aquele clarão no olho, né? Que é bem legal da gente conseguir trabalhar. O clamp aqui ele dá uma segurada no efeito. Né? O raio você pode aumentar ou diminuir o raio do efeito também, ó, para limitar. Aqui nessa cena do carro, o Bloom está ativado. Eu dei uma limitada nele, mas ele está ativado. E, por exemplo, se eu entrar aqui mostrar para vocês, esse threshold aqui ele controla a intensidade mínima para o Bloom começar a atuar. Se eu aumentar o threshold, ele vai aí fazer uma filtragem, né? Certo? Então, aí está o meu Bloom. Aqui eu também, o meu factor está em 1. Desculpa, a intensidade está em 1, 0.1, né? Posso aumentar para ficar mais forte, tá vendo? Aí começa a ficar até excessivo, né? Parecia que você está dentro de um lugar assim que você está tendo dificuldade de abrir os olhos, certo? Então, você pode mexer no raio e também nessa intensidade para ajustar. Eu vou deixar o raio um pouquinho maior, diminuir a intensidade aqui para 0,1, que é o que está. Mas é um efeito muito legal, Bloom. Aqui, se eu mexer no meu material também, meu material está com intensidade de 1, né? Eu posso aumentar aqui a intensidade do material e aí vai afetar o Bloom, certo? Então, voltando aqui ao Bloom, a gente tem mais outros efeitos aqui. Por exemplo, Depth of Field. O Depth of Field, a gente só vai enxergar ele provavelmente aqui na câmera, né? Eu vou tentar... Vou diminuir um pouquinho o meu Bloom aqui. Vamos lá, raio. Vou deixar o raio mais... um pouquinho menor aqui. Então tá aqui, a câmera está enxergando esses objetos, né? E eu posso trabalhar aqui. Deixa eu ver, eu não usei na verdade muito Depth of Field aqui, viu gente? Então eu não sei se vai ser tão fácil de eu mostrar para vocês. Mas deixa o Depth of Field, a gente vai ver num outro tutorial. Eu vou usar ele inclusive. Mas a princípio aqui, outra coisa que é muito, mas muito legal mesmo, são as reflexões, né? Eu vou fazer, por exemplo, o nosso piso, vou mexer aqui, vamos criar um material para ele. Eu vou fazer esse piso ser reflexivo, vou deixar o roughness aqui perto de 0, né? Então, por enquanto, ele tem uma leve reflexão ali. Tá vendo que esse halo aqui é uma reflexão da luz, né? E os objetos provavelmente ele vai começar a poder refletir também. Mas para a gente enxergar melhor essas reflexões, a gente tem que usar aí um ambiente, um fundo aqui, né? Por exemplo, eu vou usar aqui um background, aqui em Color eu vou clicar e
vou pôr Environment Texture e vou abrir aqui um HDR. Eu vou mostrar um site aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, esse site polyhaven.com, você consegue baixar essas imagens HDRI. São imagens de fotos que elas emitem luz, tá? Então é muito legal para iluminar a sua cena. Você consegue fazer coisas extremamente realistas usando o HDRI. Se você vier aqui em HDRI, você vai ver. Aqui são todas, eu acho que se eu não me engano, esse site são todas gratuitas. Então você vai baixar. Eu estou usando uma que chama Vignaioli. Aqui, Vignaioli, cadê? Nesse aqui eu estava usando uma. Na verdade, estou usando uma de Natal aqui, né? Mas enfim, você vai procurar aqui alguma dessas aqui. Não precisa ser exatamente igual a minha. Você vai mandar, você vai abrir ela. Vou pegar essa aqui, por exemplo, Country Club. Aí você vai escolher a resolução que você quer baixar e clicar em Download. Okay? Ele vai baixar para você. Eu vou até abrir essa mesma lá no nosso exemplo. Aí vocês vão em Open, vai lá em Downloads, né, no caso, e eu vou baixar aqui Country Club. Aí eu já tenho aqui então agora o meu... parece que agora o Depth of Field está começando a atuar, tá vendo? Tá tudo meio borrado. Ah não, na verdade é as esferas que estão com Bloom, né? Porque na hora que a gente abriu aqui esse ambiente, o Bloom começou a atuar, elas começaram a refletir, né? Eu vou desativar o Bloom aqui por enquanto, só para a gente ver o outro efeito, depois a gente volta com ele, né? Então tá ok, o que acontece? Esse plane aqui ele já está começando a refletir o meu ambiente, né? Porque apesar de eu não estar ativado aqui, essa versão do Blender parece que já meio que ativa por padrão, né? Quer ver? Ó? Eu vou aqui em Screen Space Reflections aqui. Aí ele vai ativar. Quando eu ativo, vocês vão ver que ele vai começar a ativar reflexões dos objetos, né? Por exemplo, antes só estava refletindo o fundo, né? O fundo parece que está vindo por padrão. Antes também não vinha, né? Aqui, ó. Então aqui tem opções. Mas quando eu ativo, ele começa a refletir esse objeto, tá vendo? Aqui também ele está refletindo, só que o objeto é mais singelo, que dá para te ver muito pouco. Eu vou pegar esse objeto aqui, vamos fazer um material para ele. Vou trocar a cor dele para vermelho aqui, ó. Então ele vai ser mais refletido aqui. Só que depende muito do tipo de material. Por exemplo, esse material aqui, ele está com roughness de 0, mas é um material branco, né? Então ele vai ter pouca reflexão, assim, no sentido metálico, né? Se você colocar esse objeto como metálico, ele vai virar um espelho, quer ver? Ó? Metallic, aqui é metallic. Tá vendo? Ele vai virar praticamente um espelho. Né? Ele passa a refletir muito mais intensidade as coisas. Né? Como se fosse um piso espelhado aí, certo? Então, gente, vai depender aí do se é metálico ou não e da cor. A cor branca vai ter pouca reflexão, mas se eu escurecer ela um pouco, aqui, ó, tá vendo? Já vai ter mais reflexão também. Vai ficar um material reflexivo não metálico. Né? Então, depende do comportamento do material. Mas tá vendo que legal isso aqui? Uma reflexão, né, que ele vai refletir o ambiente em tempo real para a gente e também os objetos. E eu posso fazer isso no objeto também. Por exemplo, esse material aqui, ele está com roughness 0,4. Se eu deixar o roughness em 0, aí ele começa a refletir também, tá vendo? Tem aqui no material a configuração de Screen Space Reflections aqui, mas me parece que ela já está vindo ativada por padrão, né? Também. Então tá aí, o Screen Space Reflections está atuando, né? É um efeito muito legal que a gente consegue trabalhar. Eu vou fazer nessa outra bolinha aqui, um material de vidro, né? Eu vou pegar aqui nos materiais e vou desativar aqui, vou dar um X para ele deslinkar das outras, né? Vou dar um New. E aqui onde tem a opção Transmission, eu vou deixar em 1.
Aí vocês vão ver que ele virou um vidro. Só que ele virou um vidro como se fosse jateado, porque o meu roughness ali em cima está em 0,5. Se eu diminuir, vocês vão ver que ele vai começar a virar um vidro ali. Inclusive ele já está refratando, tá vendo? Os objetos aí do cenário, né? Então isso também adiciona uma camada de realismo muito boa para a gente, né? Então eu tenho reflexão, tenho refração, tenho sombra, né? Como a gente viu já. Eu vou tirar agora um pouquinho desse material aqui. Vou deixar ele um pouquinho mais clarinho. Base color aqui perto do branco de novo. Aí vocês vão enxergar as sombras, né? Essas sombras aqui que a gente está enxergando por enquanto são só da luz, né? Por quê? Por exemplo, se eu trocar aqui para o Render Cycle, vocês vão ver que vai modificar a visualização. Tá vendo que modificou? Porque o Render Cycles ele já vai obedecer às sombras que vêm do ambiente também. Por padrão, o Eevee não consegue calcular as sombras do ambiente e também não consegue calcular essa potência de iluminação aqui, ó. Tá vendo que esse objeto emite luz. Aqui nós estamos vendo ele emitindo luz aqui no Cycles. No Eevee, vocês vão ver que ele não vai emitir luz ali, tá vendo? Ele não vai emitir luz. Ele só vai emitir para o Bloom, para aquele efeitinho do Bloom. Porque o Eevee é um render de aproximação, né? Como a gente falou. Eu vou ativar o Bloom e vou diminuir o threshold aqui, ó. Aumentar o threshold, na verdade, né? Aí, só onde tiver pontos de alto brilho é que vai aparecer, ok? Posso diminuir também a intensidade aqui para 0,1, que era o que estava lá por padrão, enfim. Dá para brincar bastante, tá, gente? Com o Bloom aqui, né? Então tá aí. Agora, por exemplo, se eu quiser que isso aqui comece a obedecer ali a iluminação do ambiente, né? Por exemplo, fazer a iluminação global, eu vou trocar esse material aqui para vou tirar a reflexão dele, deixar o roughness mais forte um pouco aqui, né? Para a gente enxergar esse tipo de efeito que eu tenho lá no Cycles, né? Eu vou aqui voltar para o Cycles aqui. Por exemplo, no Cycles, vocês estão vendo outras sombras, né? Projetadas aqui do que são do ambiente. Eu vou diminuir a força da luz aqui para a gente enxergar melhor. Só aí, na verdade, vou desativar a luz aqui. Cadê? Eu vou desativar ela. Ó, essas sombras que vocês estão enxergando agora, deixa eu ver, render, okay. Deixa eu ver uma coisa, cast shadow. Então aquelas sombras que a gente está enxergando, eu vou desativar aqui. Essas sombras estão vindo dessas fontes de luz ali do ambiente, tá vendo? Mas se eu quiser, deixa eu ver se é só do ambiente mesmo, gente. Só um segundo aqui, ó. Então, ó, diminuir aqui a força do ambiente. Ó, tá vendo que agora só tá vindo iluminação. Aqui vai ser legal para a gente notar o efeito, tá vendo? Essas sombras estão sendo projetadas por esse objeto, né? Então, ó, eu só tenho iluminação agora vinda desse objeto. Se eu trocar agora para o Eevee, vocês vão ver que não vai ficar tudo preto, tá vendo? Exceto o objeto autoiluminado. Por quê? Porque o Eevee ele não calcula essa iluminação por padrão, gente. Aí a gente tem que fazer um artifício aqui. Eu vou voltar aqui o meu mundo aqui para um valor um pouquinho maior, 0,1. Não. A gente tem que criar um artifício aqui. Vou voltar para o Cycles, na verdade. Cadê Cycles? A gente tem que dar um jeito dele calcular isso aqui, né? Para ele calcular tanto essa iluminação de corpos emissivos quanto do ambiente. Por exemplo, eu posso pegar esse corpo emissivo aqui e desativar ele também. Vou desativar ele. Ele ficou todo preto, tá vendo? Vou lá no meu mundo, meu ambiente aqui, ó. Vou aumentar a força dele um pouquinho. 0,5, alguma coisa assim. Então agora minha iluminação está sendo feita exclusivamente pela luz do mundo, certo? Desse ambiente aí. Se eu trocar de ambiente, eu vou trocar de iluminação.
né? Um exemplo legal aqui, eu vou pegar esse aqui e vou duplicar. Shift D, colocar aqui assim. Ó. Tá vendo que tá ficando escuro aqui no Cycles? Porque não penetra muita luz ali, né? Naquele local. Aí, ó. Tá vendo? Se eu fizer a troca agora para o Eve, vocês vão ver que vai acontecer aqui. Não tem esse efeito, né? Por quê? Ele não tá computando essa luz, iluminação global. Então, para isso acontecer, eu vou dar um Shift A aqui e vou aqui em Light Probe e vou criar um volume de irradiamento. Você pode usar vários desses daí, tá certo? Para você englobar a sua cena. Nesse caso, eu vou escalar ele em X e Y. Escalar ele, eu vou apertar S, né? Para escalar. Ixi, calma aí, pegou tudo. Eu selecionei só ele, agora eu vou apertar S. Eu vou escalar aqui geral. Depois eu vou apertar 7 no teclado numérico para ver a vista top aqui, ó. Aí tá englobando tudo, tá vendo? Pegou o plane todo ali. E esses pontinhos que vocês estão vendo é como se fossem aí pontos de prova. Se chama de probes. Eu vou mover ela para cima um pouquinho, G, Z. E vou escalar em Z, S, Z. Vai achatar um pouquinho aqui, GZ de novo. Aqui, ok. Aí, então, esses pontinhos de prova vão ser usados para calcular essa iluminação global. Voltando aqui no Eve, vocês vão ver que tem aqui uma opção Indirect Lighting. Né? Aí vocês vão clicar em Bake. Ele vai começar a aparecer, tá vendo? Tá de forma tímida aqui aparecendo. Porque a gente tem pouca resolução, eu só tenho 4 pontinhos de prova ali, mais 4 em Y, mais 4 em Z. Z eu vou deixar 4 mesmo, mas eu vou aumentar em Y para 13 e aqui também 13. Vocês vão ver que ficou uma coisa bem mais densa, né? E agora eu vou mandar lá nas configurações calcular de novo. Vou dar um bake aqui. Aí ele vai calcular o bake, certo? Demorou um pouquinho, mas já calculou. E agora vocês estão vendo que já está começando a responder, né? Então, gente, ele vai conseguir calcular, vai, né? Por exemplo, eu vou pegar aquele plane que eu tinha, não, cadê o cubo que eu tinha criado? Ele vai começar a atuar, tá vendo? Vai começar a aparecer aqui. Mas ele vai depender muito dessa resolução dos pontinhos. E aí, nesse caso, ele começa a ficar muito lento, né? Eu não sei até que ponto é viável para vocês utilizarem cenas grandes, né? Quando começar a ficar dessa forma, certo? Mas então esse aí é um recurso, né? Eu acho que o Eevee a gente conseguiu cobrir praticamente tudo, gente. Na verdade tem outras funcionalidades aí, mas como eu falei, a gente vai aprendendo conforme a gente for trabalhando, né? Deixa eu desativar aqui o ambiente, só para vocês verem o efeito ali, ó. Deixa eu diminuir a força dele, que eu deixar em 0. Dar um bake de novo, aí vocês vão ver que ele vai... Cadê? Bake. Ele vai fazer o bake. Tá vindo a luz só dali agora, né? Então, ele consegue ali agora enxergar essa iluminação do objeto, tá vendo que está iluminando o plane, enfim, né? Mas não é perfeito, tá? O Eevee ele é um render para ser rápido, mas não é perfeito. Algumas produções você pode utilizar ele, mas se você quiser fotorrealismo, 100% ainda é o Cycles. Como eu falei, o Cycles está muito mais rápido nessa versão, né? Ele está muito mais responsivo, inclusive na maioria das coisas. Inclusive, o Cycles agora ele tem uma opção que chama Denoise aqui, ó, que ele já tinha na versão 2.7.9 e já estava incluindo, né? Mas você consegue renderizar com poucos samples uma imagem de uma qualidade muito boa, né? Vamos ver a câmera aqui para onde ela está olhando. Apertei 0, né, para ir para a câmera. Agora N de navio, vou aqui em View.
Gente, então resuma isso. O Eve, ele é um render que veio para facilitar nosso trabalho aqui na Viewport, né? Ele veio para somar, né? E as outras mudanças que a gente for visualizando, eu vou mostrando para vocês ao longo aí do tempo, tá certo? Nos próximos tutoriais, a gente vai estar utilizando o Eve o tempo todo. Então, e essas outras novas funcionalidades. Aí vocês vão conseguir visualizar isso aí, vai ser bem legal, tá certo? Essa versão nova do Blender, ela recebeu aporte de investimentos aí de empresas grandes, né? Desenvolvedores de jogos e empresas do setor de computação gráfica. Então é uma versão que melhorou muito e subiu demais o nível de qualidade. E eu tenho certeza que todos nós vamos alcançar muito mais produtividade utilizando ela. Lembrando, quem gostar desse conteúdo, não deixe de dar o joinha, de dar o seu like aí. E coloque nos comentários alguma observação que vocês quiserem, né, alguma adição, alguma funcionalidade nova que a gente vai trabalhar nos próximos vídeos aí. Grande abraço.